segunda parte desse momento especial com o Dr. André Nassif. Agora sim, vamos passar para as perguntas que foram selecionadas. Vamos lá, Dr. André. Primeiro questionamento que nós selecionamos para o senhor. Fale sobre as suas especializações como cirurgião e o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas. Muito bem, então minha especialização passou primeiramente, depois da formação, como médico por uma residência em cirurgia geral, Sim. que eram 2 anos, atualmente são 3 anos, foi feita na Santa Casa de Misericórdia aqui de Curitiba. Feito cirurgia geral, eu passei por outra residência de mais 2 anos, que é a de cirurgia do aparelho digestivo. Então é um aperfeiçoamento em cima de uma cirurgia geral, em que a gente já aborda mais cirurgias mais complexas, de todo o trato gastrointestinal, parede abdominal, né, esôfago, estômago, intestino, tanto intestino fino, intestino grosso, vesícula, fígado, pâncreas, vias biliares e toda a parte de hérnias, né? Completada essa formação de 4 anos de residência, eu, durante esse período, fiz algumas especializações fora, né, contando com Atlanta, nos Estados Unidos, no HC da USP, em São Paulo, e depois de formado, me dediquei um pouquinho a sair do Brasil, indo para Londres, num estágio no International Bariatric Club. Essa é a minha formação cirúrgica em si. No ramo acadêmico, ainda fiz meu mestrado lá na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, na área de clínica cirúrgica, focado em cirurgia bariátrica especificamente. E por lá ainda estou estudando um doutorado na área de clínica cirúrgica em cirurgia bariátrica. A minha formação como médico cirurgião é essa. Incansavelmente o estudo vai lhe acompanhar, porque a gente tem que buscar essas atualizações. E buscando atualização, fazendo o diferencial no atendimento do paciente. Sem dúvida. Segunda questão, vamos lá então. A questão do emagrecimento e o desenvolvimento do Slim Pass como ferramenta desse processo de perda de peso, doutor. Muito bom, eu tenho recebido essa pergunta com certa frequência agora, até pelas redes sociais, às vezes eu tenho alguns vídeos de cirurgia, de repente tem vídeo de um programa de emagrecimento, fora da clínica, como é que isso funciona, né? Então, depois aí de praticamente 10 anos trabalhando como cirurgião bariátrico, eu operei já mais de 1000 pacientes, mas entre pacientes acompanhados da nossa equipe, do meu pai, deve estar em torno de mais de 5.000 pacientes que eu tive algum contato, tiveram feito cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica ela é indicada em pacientes com obesidade grave, né? Então, me considero, sim, um especialista em obesidade. Obesidade grave, o que seria? A gente normalmente se norteia no IMC, né? No Índice de Massa Corporal, uma continha que você faz do peso pela altura ao quadrado. Ele não é um índice perfeito, mas ele nos dá uma noção, né? Então, quando você faz essa continha do peso, divide pela altura, depois divide pela altura de novo, se esse número dá maior do que 30, é considerado obesidade. E se ele é maior do que 35, já é uma obesidade grau 2 ou uma obesidade mais grave, inclusive com indicação de cirurgia. Mas aí, enxergando esses pacientes, a gente conseguia diferenciar muito bem os pacientes que tinham sucesso no tratamento da obesidade e os que tinham fracasso. Uau. Mesmo tendo feito cirurgia, tem pacientes que fracassam no tratamento. Perdem pouco peso ou perdem peso e reganham o peso. Exatamente, isso tem sido muito comum. E, às vezes, pacientes extremamente complexos, com muito peso a perder, né? Mais de 150 quilos, várias doenças, tinham tudo para fracassar, mas fazem uma cirurgia e, por alguns detalhes, tem um resultado espetacular. Por outro lado, tem alguns pacientes que são menos peso a perder, sem nenhuma doença, tinham tudo para ter sucesso com o tratamento, com uma cirurgia, por exemplo, mas não. Perdem 30 quilos, mas reganham os 30 quilos. Com a mesma cirurgia. 2 extremos. Um paciente que tinha tudo para fracassar, mas dá certo,
de um paciente que tinha tudo para dar certo, mas fracassava. E aí a gente identificou qual que é o fator, na verdade, decisório ali para o paciente ir para o caminho do sucesso ou do fracasso. Não é a cirurgia, não é o remédio, é uma mudança comportamental. E como é que chega nisso? Com um tratamento multidisciplinar integrado. Quando você junta realmente, coloca o paciente no centro das atenções e você coloca em volta dele vários profissionais. O cirurgião bariátrico, o nutricionista, o psicólogo, o endócrino, às vezes o ortopedista, às vezes o fisioterapeuta, às vezes o fonoaudiólogo, às vezes o psiquiatra. Sim. Então, abordando todos os fatores que fizeram ele ganhar peso antes de chegar na obesidade. A visão é muito mais do que uma cirurgia, né? E nesse conceito que criamos o Slim Pass. Um programa de emagrecimento completo, que não se dedica a ter uma soluçãozinha simples para um problema extremamente completo. É um problema extremamente complexo, que é a obesidade. É uma solução complexa para um problema complexo. Todas as vezes que você tentar tratar de uma forma muito simplista um problema muito complexo, vai ter fracasso. Né? E é o que a maior parte das pessoas fazem. Tratam a obesidade de uma forma simplista demais. E com muitos preconceitos. Né? O setor de emagrecimento e obesidade, ele tem conceitos muito falhos na sociedade de modo geral. Né? Desde não reconhecer como doença, ter preconceito e achar que a culpa é só do paciente, não entender as repercussões que isso faz nas pessoas, né, de infartar mais e ter mais derrame, acha que é só uma coisa estética. Não é, uma doença muito complexa e que merece um respeito muito maior do que vem recebendo. Uma situação que me veio agora é que eu conheço algumas pessoas que passaram pela cirurgia, mas aconteceu exatamente isso que a senhora estava falando. Eles acabaram voltando ao peso depois de um certo lapso temporal. Mas, de toda forma, para quem tem interesse em passar por um procedimento, quer seja cirúrgico ou um tratamento para emagrecimento, para a cirurgia tem que fazer um preparo anterior, para depois ir para a cirurgia. Como que o senhor recomenda, então? Acho que esse é o meu maior questionamento, né? Hoje eu não levanto nenhuma bandeira aqui de tratamento clínico ou cirurgia, ou um versus outro. Não, o meu inimigo é a obesidade. Sim. E para vencer a obesidade, esse paciente precisa sempre do tratamento clínico e às vezes da cirurgia. Se respeitarmos essa ordem, você nunca vai errar. Pessoas aqui que pulam etapas, não fazem um bom tratamento clínico e vão direto para a cirurgia, a chance dele fracassar é muito grande. E mesmo quem faz a cirurgia precisa continuar o tratamento clínico, porque a cirurgia não opera um milagre na pessoa. Ela traz uma ferramenta muito potente. Atualmente, a ferramenta mais potente que existe para a obesidade, melhor que qualquer medicação, só que sozinha ela fracassa, com frequência. Uns 30% de reganho de peso, dependendo do critério que a gente utilize. Então, existem alguns critérios para o paciente poder operar, né? Idade maior do que 16 anos, sem idade limite, ter pelo menos 5 anos de obesidade, então não pode ser uma doença nova, o IMC maior do que 30 por pelo menos 5 anos. O IMC tem que estar acima de 35 com alguma doença ou acima de 40 independente de doenças. E o último, que eu considero mais importante, mas que as pessoas mais menosprezam, é que para o paciente fazer cirurgia bariátrica, ele tem que ter passado por um bom tratamento clínico por pelo menos 2 anos e não ter tido sucesso. Só que isso é muito subjetivo. Sim. Todo mundo que sofre com peso acha que já fez, já tentou. Eu já tentei. Mas você de verdade, você já tentou com uma boa equipe? Você já usou boas medicações durante esse período? Você teve um acompanhamento com um psicólogo? E se observar, doutor, porque o índice está acompanhando?
Eu tenho certeza, são poucas as pessoas que acompanham. As pessoas, elas às vezes fazem essa continha do IMC, né? Isso, E falam, mas eu acho que eu não tô tão mal assim. Tem que aceitar, tem que aceitar. Se você faz a continha do seu IMC, ele está em 28, né? Você está no sobrepeso. O normal é ter até 25. Então, tem que aceitar que você tem 3 pontos a mais de IMC e que você tem alguns quilos para perder. Mas a primeira reação das pessoas normalmente é tratar o sobrepeso ou a obesidade só como uma coisa estética mesmo. Fala assim, mas acho que assim, não tem problema, só um pouquinho mais cheinho. Aí que a gente peca, porque as pessoas que estão acima do peso são as que infartam mais, têm mais derrame, vivem menos. Então, esse conceito é o que tem mudado atualmente. Precisamos tratar as pessoas pura e simplesmente por estar acima do peso, independente das outras coisas, porque a obesidade é uma doença. Doença merece tratamento, não só, ok, coma menos, faça mais exercício. Acabou. Qual que é a chance de uma pessoa ter sucesso só com essas duas orientações de 15 segundos? Mínima, mínima. Todo mundo sabe disso já, né? O problema é o como fazer tudo isso. O estilo de vida acaba sendo modificado e a pessoa tem que estar preparada para isso, pelo menos é o que a gente consegue observar com aqueles que obtêm êxito, não é mesmo, doutor? Agora, falando nos tratamentos multidisciplinares, a gente já pega a terceira questão, né? Porque esses fatores de tratamento multidisciplinares que o senhor estava comentando anteriormente, ele acaba se transformando numa ferramenta para a perda de peso. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida. A gente, no Slim Pass, nós criamos um método de emagrecimento, né? Método Slim Pass de emagrecimento. Ele é baseado em 5 pilares e em níveis de consciência em cima de cada pilar. Então, a gente trabalha a alimentação, a hidratação, a medicação, o sono e o exercício físico. Cada um deles com o grau e o nível de consciência que cada pessoa esteja. No sentido de, primeiro, fazer a pessoa querer mudar. Né? Entender o porquê ela precisa mudar e aonde ela precisa chegar para mudar. As pessoas só mudam depois que elas sabem o benefício da mudança. Né? Porque enquanto você não conhece, você nem sabe o que mudar. Né? Sim. Depois que o paciente já consegue entender que quer mudar e o que ela precisa mudar, nós temos que dar insumo para que ele consiga mudar mesmo, né? Quais são as estratégias? Porque esse normalmente é o ponto mais difícil. Né? Cultural. Uma coisa que vem enraizado, né? Um hábito ele demora de 3 a 8 semanas para ser enraizado. Por exemplo, o simples fato de você tomar água. Se você toma lá 500 ml de água por dia, você sabe que é errado. Para você colocar 2,5 litros a 3 litros por dia, você tem que fazer isso por 2 meses. Que daí o teu corpo entende, bom, agora todos os dias eu preciso tomar 2 litros por dia. Então, esse é, por exemplo, um das estratégias que a gente comenta lá dentro. Entra nesse terceiro nível de consciência, que é o como mudar. Sim. E depois disso, é engajar a pessoa a continuar a mudança. Isso é muito difícil, porque você faz uma mudança, mas parece que tem uma corda te puxando para aquele hábito antigo que é difícil, uma vida inteira que você criou aquele hábito. E aí nós usamos algumas estratégias de motivadores para a pessoa continuar dentro daquela mudança, motivadores do porquê que você quer emagrecer, porquê que você está aqui, para você ter saúde, para você conhecer os seus netos, cuidar dos seus netos, para você ter saúde, para cuidar do seu filho, ter acesso às coisas. Então, esse é o método Slim Pass, através de uma equipe multidisciplinar com, no mínimo, nutricionista, psicólogo e endocrinologista, atuar nesses 5 pilares fundamentais do emagrecimento. E acabar condicionando uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida diferenciado, que ao mesmo tempo proporcione para os pacientes uma satisfação. Porque a vida, como eles estavam vivendo anteriormente, lhes dava satisfação. Agora é importante mostrar que nós temos outras opções. Mas é assim, eu sou um pouco suspeito para dizer, mas eu fico viciado em tratar obesidade mais do que outras doenças como médico,
porque a transformação que acontece com os pacientes que emagrecem, ela gera uma energia até contagiosa. Assim. Que legal. Eles ficam tão felizes com a mudança em si, de corpo, de autoestima, de mentalidade, de disposição, que você se sente energizado com isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com emagrecimento, com obesidade, porque você realmente impacta muito a vida da pessoa. Por mais que ela, ela tinha prazer com algum tipo de alimentação, ela não precisa perder esse prazer. Sim. O problema maior é a dosagem. Se você vai fugir da dieta em algum momento, por exemplo, o problema é você fugir da dieta e ficar um mês longe da dieta. Se você fugir da dieta um dia e no dia seguinte você retomar uma dieta, você consegue emagrecer nesse processo. E o mais importante é, a gente usa a palavra dieta, mas na realidade a dieta não precisa ser uma coisa, comer coisas que você não gosta, não precisa passar fome. Você pode comer um aporte calórico baixo com grandes quantidades e com coisas que você tenha prazer, que você goste de comer. Não precisa inventar muita moda. No final das contas, você vai chegar numa conta calórica do que você pode ingerir, uma conta calórica do que você deve fazer de exercício para conseguir gastar o mínimo suficiente para ter um balanço energético negativo. Essa é a conta do metabolismo, né? Que parece muito simples, mas tem muitos fatores envolvidos para que realmente essa conta fique favorável para o emagrecimento, para nós, e desfavorável para o reganho de peso. Até porque tem que se evitar também, penso eu, outros meios de fuga, outros vícios que de repente podem surgir, porque ele busca aquela satisfação, não tem a orientação do Slim Pass, por exemplo, não vai fazer o pós-cirúrgico que ele deveria fazer e pode acabar indo para uma outra fuga. Tem. A obesidade, ela em mais de 90% dos casos está associada a problemas psicológicos, né? De ansiedade, depressão, compulsões alimentares, fissura por algum tipo de alimento específico. E quando você faz alguma restrição na alimentação, é muito comum ter compensações. Compensações com outros vícios, vício de jogo, vício de bebida, vício de drogas, é mais frequente do que na população geral. Então, precisa, assim, né, nesse cenário, ter um acompanhamento de perto de psicólogo, né? Sim. O psicólogo, ele é o profissional menos valorizado pelos pacientes, é o que os pacientes têm mais preconceito de começar, eles pensam, mas eu não sou louco, por que eu tenho que ir num psicólogo? Essa é a frase comum. E aí, nós, como especialistas firmes, falamos, olha, entenda, esse é um dos mais importantes no teu processo de emagrecimento. Entenda de quem já tratou mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 5.000 pessoas, e eu sei o quanto ele é importante. Acredite em mim e dê uma oportunidade para realmente ele entrar dentro da sua cabeça ali, e conseguir convencer você a fazer o que é o certo. Sim. Porque muitas vezes você já sabe o que é o certo, só que você só não consegue executar. E não é por falta de força de vontade, não. É por neurotransmissores, é difícil, é complexo. Olha só. Não é à toa que a curva de obesidade só cresce no mundo. É uma doença muito complexa. Só que ela vem sendo tratada de forma errada. Simplista demais. Dão só medicação, dão só cirurgia, indicam só um nutrólogo, só um nutricionista, só academia. Tem uma vez até que falaram para mim assim, doutor, o Slim Pass, ele é um concorrente da academia. Porque ou o paciente vai para a academia para emagrecer, ou ele faz um programa de emagrecimento. Isso não faz sentido nenhum. Assim, a gente, dentro do programa, um dos pilares é o exercício físico. Sim. E a gente vai indicar para 100% dos pacientes o exercício. Então, a academia é um parceiro nosso, né? Só que no tempo correto. O exercício é o último dos pontos que a gente aborda, tá? Porque é o mais difícil e que entrega menos resultado. É mesmo. Os pontos E é interessante porque nós temos que ter um preparo e o posterior tratamento.
É essa conscientização dos pacientes que deve ser um desafio para vocês. Esse ponto que você tocou acredito que é o mais importante. Perder peso é fácil. Manter o peso perdido é muito mais difícil. E aí que a gente diferencia o conceito de perder peso de emagrecimento. Né? Perder peso é perder quilos na balança, Sim. independente do que você perde. E emagrecimento é você perder massa gorda, que você não quer, mantendo o músculo. Esse é um grande defeito hoje dos usuários de Saxenda, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, sem acompanhamento médico. Tomam a medicação, emagrecem, perdem bastante peso, Sim. mas boa parte desse peso perdido é de músculo. Perdendo músculo, você baixa a tua taxa metabólica basal, que é quanto o teu corpo gasta de calorias sem você fazer nada, só para você sobreviver. E com isso, você fica dependente da medicação. Porque quando você tira ela, se você comer 1.800 calorias, você já ganha peso. Por quê? Porque você não tem músculo para gastar calorias. Então, o segredo está... Eu sou contra a medicação? Não. Muito pelo contrário, as medicações são muito boas. Só que enquanto o paciente está usando a medicação, ele tem que comer um aporte proteico alto, tem que manter fazendo exercício físico para perder o mínimo possível de massa magra, mantendo uma taxa metabólica basal alta. E aí, quando a gente vai suspender essa medicação, depois de um certo tempo, a gente consegue manter o peso perdido, aí fazendo um tratamento de manutenção. Assim funciona. Então, diferença de perda de peso para emagrecimento. Metodologia ideal seria essa, então. Né? E dentro desse contexto, já partindo para a quarta questão, os cases. Os cases que poderiam ser abordados aqui. Eu tenho muitas histórias com muita gente aqui, né? Desde sempre, pelo visto. Sempre, acho que eu gosto de dar um caso extremo ali, cirúrgico, recente, paciente de mais de 270 quilos. Nossa! Quanto de altura? Menos de 1,80. Nossa! É o 600 pounds, né, dos quilos mortais, né? É literalmente 600 libras, convertendo, né, de quilos para libras. É um caso cirúrgico bem difícil. O paciente tinha 40 anos. Tem 40 anos. Tá bem. Precisei pela segunda vez, usar 2 macas cirúrgicas para fazer a cirurgia, né? Não cabia em uma maca, associada em 2. Fiz todo um trabalho pré-operatório de quase 1 ano para conseguir operar esse paciente, perder ali uns 15 quilos no pré-operatório, otimizar um pouco a parte cardiopulmonar para aguentar a cirurgia. Fez a cirurgia, está no processo de emagrecimento, foi tudo bem, cirurgia muito difícil, mas está tudo bem. E agora temos metas arrojadas aí, já baixou dos 200 quilos. A ideia é conseguir, talvez, fazer um segundo procedimento, talvez entrar com medicação nesse momento, para baixar ali, a meta é 150 quilos, pelo menos. Esse é um caso... Olha, desafiador mesmo, hein? Esse caso é bem marcante para o paciente o segundo paciente mais pesado que eu já operei. Eu operei um mais pesado que esse, que não foi bariátrico, foi uma vesícula até, inclusive. É mesmo, olha. Quase 280 quilos, mas numa situação de emergência, assim, urgência. Mas um outro caso que me veio à cabeça aqui agora, o caso do Slim Pass. Um paciente do interior aqui do Paraná, atendeu pelo Slim Pass 100% online, com endócrino, nutri e psico. Entrou para nós com 55 anos, hipertenso, diabético, com colesterol alto, recém-infartado, com stent, tomando uma lista lá de quase 10 medicações. Entrou no Slim Pass e 6 meses depois já não era mais diabético, ainda era hipertenso, mas muito mais bem controlado, com o colesterol bem controlado e quase 40 quilos mais magro, só com tratamento clínico. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Então, um paciente que se batesse na porta de qualquer cirurgião bariátrico,
teria ido direto para o caminho cirúrgico. Sim. Direto. Indicação absoluta de cirurgia. Já tinha tentado, inclusive, emagrecimento prévio. Preenchia todos os critérios. Mas procurou a gente pelo Slim Pass e hoje está fora da indicação cirúrgica, com uma qualidade de vida muito maior, 40 quilos a menos, né? Chegou com 126, está com 86 quilos. Nossa. Super feliz, é um dos nossos grandes cases, assim, quando a gente conversa com planos de saúde. Agora, nem sempre o caminho da bariátrica é o melhor para todo mundo. Tem que pormenorizar, tem que fazer um bom tratamento clínico em todo mundo, que os bons respondedores não precisam chegar na cirurgia. Sou cirurgião bariátrico, eu não sou contra a cirurgia. A cirurgia ela é muito boa para quem tem indicação, mas o tratamento clínico ele precisa ser mais bem feito do que vem sendo feito atualmente. Eu quero, encerrando essa segunda parte, parabenizar o doutor André pela dedicação, mas assim como nós estamos evidenciando em outros profissionais que passaram por nós aqui, e espero que tantos outros ainda que estão por vir, mas a visão diferenciada dentro da tua área de atuação, que não se limitou única e exclusivamente àquilo que seria o corriqueiro. Eu quero buscar o melhor, quero buscar condições de vidas, né, mais valorosas, eu quero preparar o paciente, eu quero acompanhar o pós e entender que não é só o seu trabalho que é o fundamental, mas dessa união de esforços entre tantos profissionais que foram citados aqui e acabam gerando ali na frente o resultado tão almejado para aquele paciente. Então, parabéns, doutor André, e aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos encerrando essa segunda parte. Compartilhem, curtam, mandem também os seus comentários que nós iremos passar para o doutor André e entregar para vocês, mas não deixe de acompanhar a terceira.